meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Eliane Marzani, para quem não me conhece, e você que já me conhece, seja mais do que bem-vindo também aqui neste canal. Hoje nós vamos falar dessa confusão, né, acerca da pastora Renata Vieira. Uma confusão que todos os portais de notícias estão falando, né, muito lamentável mesmo, e, obviamente, toda a plataforma não fala em outra coisa. Então, nós vamos comentar isso aqui também, ok? Meus irmãos, nos últimos dias, nós estamos tendo mais uma confusão no meio gospel sobrenatural. O meio evangélico virou notícia novamente. Infelizmente, não foi por causa de mais uma conversão, não foi por conta de um grande milagre, não foi por causa de um avivamento, ou mesmo uma obra missionária, ou um testemunho de amor. Não, nós não fomos lembrados por isso, mas nós fomos lembrados sim por causa de um escândalo, mais um aí para a lista. Então, assim, existem diversos sites de notícias conduzindo esse caso, e cada um vai ter a sua versão, vão falar do entregador, vão falar da pastora e tal, mas aí tudo isso está sendo verificado pelas autoridades competentes, e também, lógico, eles devem ter feito o exame de corpo de delito. Então, assim, publicamente o que nós temos conhecimento é principalmente a versão apresentada pela própria pastora em vídeos e entrevistas. Versão essa que parece bastante polêmica, né? Quer dizer, é uma versão, cada um tira a sua conclusão. Eu, particularmente, achei bastante fantasiosa, mas assim, existe uma outra versão ainda que não está aparecendo publicamente, que provavelmente tenha sido prestada, assim, formalmente para as autoridades, que é o caso do rapaz em questão. Então, o objetivo aqui não é nós falarmos do caso em si, como é que estão as coisas, porque existem, lógico, muitas câmeras de vídeo, muitas pessoas que filmaram. Hoje em dia, gente, não dá mais para fazer nada sem que você seja pego no pulo. Aí é que tá o negócio, porque vai ter sempre alguém que viu, printou, filmou, você entendeu? Então a coisa é muito mais séria, né, do que a gente possa estar imaginando. Então as câmeras estão meio que falando por si próprias, né? Mas ainda assim nós temos que ter o bom senso de ver o que a justiça vai falar sobre isso, ok? Então aqui ninguém vai passar pano com rodinho para ninguém, ok? Vamos aqui o que realmente interessa. Então o nosso objetivo é refletirmos sobre essa cena lamentável que causou perplexidade, tá? Um episódio que entristeceu muitos cristãos e nos deixou estarrecidos. Independentemente do desfecho desse caso, ele nos leva a refletir sobre o testemunho cristão, sobre a responsabilidade de estar ali ocupando um púlpito e falando para as pessoas na igreja, né? Porque quando um líder cristão ocupa as manchetes, a pergunta que não pode calar, tá? O que é que está acontecendo? O que é que as pessoas que não conhecem o evangelho vão ver no comportamento de uma pessoa que se diz cristã, né? Então, o mundo nos observa a partir do que? Da nossa conduta. Nós somos a carta aberta de Cristo, nós somos os embaixadores de Cristo. Então, Jesus fala em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então perceba uma coisa, quando o pastor erra, quando um pregador erra, um presbítero erra, tal, já é complicado, né? Agora, quando um pregador, um presbítero, uma pastora, seja lá o que for, perde o domínio próprio, e quando esse líder se envolve em escândalos, o mundo não diz, olha, aquele pastor é problemático. Não, o mundo, ele não vai olhar e falar, olha o que a Renata fez, a Renata Vieira, pré-candidata do... Não, o mundo vai falar, sabe o quê? A pastora em letras garrafais e neon piscante. Isso que é triste, né? Então, o mundo acusa principalmente o que? A igreja. Olha lá os crentes, olha lá a crentaiada lá. E isso é uma infelicidade, porque Cristo acaba sendo julgado. Quando a gente tem um comportamento deplorável, é como se a gente tivesse, sabe, colocando Cristo no banco dos réus.
Entende isso? Porque aí ele é que vai ser julgado pelos seus representantes, e isso é muito sério. Não é brincadeira, as pessoas brincam de evangelho e elas não estão entendendo nada. Então, um líder, ele pode adoecer? Claro, ele é um ser humano como outro qualquer, ele pode ter distúrbios, ele pode ter problemas físicos, psicológicos e tudo mais. Porque ele é um ser humano, certo? Porque ela alegou ter problemas de estresse pós-traumático, diante, né, da violência que ela sofreu e tal e coisa. Muito bem. Mas isso a gente tem que avaliar da seguinte maneira. Se ela não está bem psicologicamente, por que é que ela está querendo pleitear um lugar como deputada, né, e representar o povo? Eu não estou bem, eu não estou nem me representando, como é que eu quero representar as pessoas? Se eu não estou bem, como é que eu posso subir num púlpito e falar com as pessoas, me comprometer com o ministério? Não que uma pessoa que não esteja bem, ela não consiga pregar. Ela consegue, há muitas pessoas que, né? Mas, assim, é necessário que, como seres humanos, nós não somos máquina. Nós precisamos o quê? Buscar um tratamento. Dá um tempo. Isso demonstra o quê? Responsabilidade pelas vidas que eu estou representando e também pela minha própria vida. Isso mostra uma atitude madura, não sinal de fraqueza. Você se tratar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E mais maturidade ainda é reconhecer que você errou miseravelmente. Tem que ter maturidade para assumir as consequências das coisas que nós fazemos. E não só ficar acusando, não, porque foi ele. Porque não sei o quê. E você não ter a versão da outra pessoa também. A outra pessoa não está nas redes sociais falando nada, né? Então, o 1 Timóteo 3 diz o seguinte: o líder deve ser sóbrio, prudente, equilibrado, respeitável e apto a liderar. Então, esse texto, ele nos lembra, tá, que o líder, ele precisa ser uma pessoa que tenha caráter e domínio próprio. Isso não é apenas um detalhe na liderança, são requisitos, é obrigatoriedade. Por isso as pessoas ficam tão nervosas quando é chamada atenção pela sua conduta, ok? Onde a pessoa se mostra completamente desequilibrada, que não há sobriedade, que não está havendo seriedade. Ter transtornos não torna alguém violento por si só, tá? Ou irresponsável por aquilo que está fazendo, especialmente se a pessoa estiver recebendo um tratamento, tomando a sua medicação, né? Tendo um acompanhamento médico. Então não é desculpa, tá? Ao mesmo tempo, não se deve usar o diagnóstico como motivo para deixar de ser responsável pelos próprios atos. Porque se você não é responsável pelos próprios atos, alguém vai ter que responder por você, porque você está num desequilíbrio, você tem que estar sendo tratada, tem que ter uma pessoa responsável, não é? Caso fosse realmente diagnosticado uma coisa como essa. Então, nada é motivo, tá? Para nós não respondermos pelos nossos atos, tá? E se ficar demonstrado que houve uma conduta inadequada, uma coisa não vai anular a outra, né? Se a pessoa não está no seu perfeito estado, por que que ela está ali? Por que que não foi outra pessoa receber? Por que que essa pessoa está fora de controle? Ela está tomando medicação? Tudo isso. Então, uma coisa não anula a outra, né? Não se pode se esconder atrás dessas coisas, não. Então, o fruto do Espírito não é sobre pregar bem, sobre ter uma ótima oratória, sobre você ter dinheiro, sobre a sua espiritualidade ser tão elevada, porque hoje em dia as pessoas elas trocam a espiritualidade pelo falar bonito, falar manso, ter milhões de seguidores, fazer milagres, você entendeu? Ou pela pessoa que é muito espontânea. As pessoas fazem isso. Então, Paulo diz em Gálatas 5 que o fruto inclui o quê? O amor, a paz, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. Se você é um pregador que não tem domínio próprio, tem algo de errado que não está certo nessa história, né? Então, quando eu ocupo o lugar de Cristo, aí que a coisa fica... Aí que o negócio fica mais medonho ainda. Então, uma coisa nos chama muita atenção. Quando a pessoa, tá, começa a fazer um discurso público sobre ser de Deus e distorcer, tá, as coisas de Deus. Então, por exemplo, o discurso de hoje em dia de muitos pregadores, e até dessa senhora em questão aí, é ser
sobre realizações pessoais, né? E muito mais o discurso do euzinho, eu mesmo. Então, eu faço, eu ajudo, eu sustento. O eu sou parece que é a pessoa e não Cristo. O eu sou é ele, não somos nós. Isso nos lembra imediatamente Lucas 18, sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então, o fariseu chega lá e diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Não, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimos. Eu não sou como os outros homens. Enquanto que o publicano fala: olha, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus garante que quem voltou justificado era aquele que sabia que ele era um pecador, né? E não aquele que se achou, né, a última Coca-Cola Diet do deserto. Parece que ele estava quase falando: Jesus, eu sei que eu sou imprescindível aqui na Terra. Não precisa dizer, eu sei que eu sou cara. Olha, gente, chegou num ponto dessa senhora falar lá pro moço o quê? Você não é ninguém. Como que você prega para pessoas e fala uma coisa dessa? Sabe, você pensa que você é alguém, você pensa que você é alguma coisa, você, né? Vamos destrinchar aqui, você não é nada. É lamentável isso, tá? Supostamente dizendo, né? Destrinchando aqui é uma suposição. Como que uma pessoa fala isso? Né? Então, é puxado, o Brasil é muito puxado. Então, quanto mais maduros somos, menos falamos de nós mesmos e falamos mais de Cristo. Porque eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho bacharelado, que eu tenho isso, que eu fui não sei aonde, que eu ministrei para não sei quantas mil pessoas. Nossa, Deus vai ficar tão impressionado porque eu tenho cargo X, porque eu tenho amigo Y, porque eu sou assim, porque eu tenho parlamento, porque eu sou uma parlamentar, sabe? E isso vai impressionar Deus onde? Nada, né? Então, a gente tem que parar de idolatrar líderes religiosos, não importa, tá? Então, assim, criamos celebridades instantâneas, né? E esquecemos que só existe um Salvador, né? Então, essa pessoa tem boa aparência, aí a pessoa diz que tem isso, que tem aquilo outro, olha como eu sou rica, olha como eu moro lá, não sei, no primeiro mundo, olha, as pessoas automaticamente, elas já começam a colocar o outro no pedestal. E no reino de Deus, o menos é mais, e não o contrário. As pessoas falham, pregadores falham, influencers falham, mas Jesus Cristo não falha, ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, Paulo escreve: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de mansidão e cuide-se para que também não seja tentado. Então, se essa pessoa, né, estava em falta com ela como uma cristã mansa que deveria ser, tá? Deveria fazer o quê? Dar bom testemunho. Ok? Dar bom testemunho. Se esta pessoa fez e aconteceu coisa que, né, as câmeras, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, tá assim o negócio? Então, como uma ministra da palavra do Senhor, quem é que tem que ter mansidão? Não é ela? É manso você pegar 5 dedos e cravar na cara da pessoa? Não. Então, cuide-se para que você não seja tentado. Então, se ela diz que ela foi tentada, porque ele falou, porque ele... Tá aqui. Cuide-se para que você não seja tentado. E nós também. Nós temos que nos cuidar para nós não sermos tentados diante de muita coisa. É no trânsito, é na vida, na sociedade. Nós é que temos que fazer a diferença. É aí que está o diferencial do verdadeiro cristão. A Bíblia, ela não está ali para comemorar a queda de ninguém. Não. Ela manda restaurar. Ao mesmo tempo, vigiar o próprio coração. Porque ninguém está acima da possibilidade de errar. Errou feio, errou feio. Muito feio. Eu vou puxar um pouquinho mais. Tá preparado? Deixa comigo aqui. Será, né, que nós podemos tirar dessa situação uma lição? Nós, a igreja, o que nós podemos tirar daqui? Vários ensinamentos, você concorda? Assim como a Bíblia mostrou a fraqueza também das pessoas, né?
aqui também nós estamos diante de um caso bastante peculiar. Então, vamos tirar aqui algumas lições disso, ok? Preparado? Será que estamos cultivando o fruto do Espírito? Ou será que a gente, quando chega nos lugares, que a gente é contrariado, que está no trânsito, será que a gente também solta aquele palavrão ungido? Será que muitas vezes a gente não se acha assim melhor do que os outros em algumas ocasiões, sabe? Só porque aquela pessoa não é cristã e você é cristão, e aí você acha mais espiritual que o outro e tal e coisa. Será que a gente também não comete certas coisas? Eu não estou dizendo que é, né? Não estou comparando você, perceba bem o que eu estou querendo dizer, com a magnitude do que aconteceu ali, não. Mas que a gente também não está isento, então muito menos ainda passando o pano né, não estou lustrando aí, a gente não está aqui negociando algo, é algo que realmente é fato. Então será que a nossa vida realmente está apontando para Cristo? Né? Será que estamos confundindo fama com unção? Essa é a pergunta para a igreja somos nós, né? E será que nós estamos admirando mais as pessoas do que Jesus? Aí é que tá, né? Isso é muito importante, porque é uma reflexão, ok? Então, o maior escândalo é quando a igreja deixa de olhar para Cristo e olha para essas coisas, para homens e mulheres que se dizem de Deus. Estão aí causando escândalo. Então Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus restaure quem precisa de restauração, porque muitas pessoas saíram da igreja destruídas, né, no seu psicológico, porque elas se depararam com líderes que eram imaturos. Esse é que é o problema. Então muitas pessoas estão cansadas. Muitas pessoas não querem mais saber da igreja, eu digo dos templos, tá? Por conta dessas coisas. Enquanto a gente estiver olhando mais a ser humano do que a Cristo, nós vamos, assim, colecionar muita frustração. Que Deus nos dê um coração humilde, porque sem humildade ninguém permanece de pé, porque Deus abate o soberbo, sim. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, existem muitos livros, não vamos generalizar, ok? Porque existem muitos líderes sérios, muitos líderes comprometidos com o evangelho, muitas pessoas que realmente estão fazendo missão, muitas pessoas que estão desvivendo em alguns países por conta. Olha, aonde isso está levando a seriedade do comportamento dos líderes religiosos a fazerem com que as pessoas fiquem com ódio dos cristãos, ok? Que comecem a colocar a culpa na Bíblia. Olha que desserviço é cada escândalo que aparece nas redes sociais. Hã? Não, é porque eu quero... a gente não tem que querer nada, gente. A gente tem que olhar para Cristo. Entende? A gente tem que querer, sabe, levar as boas novas e não ficar se justificando, ficar causando mais impacto do que já está tendo. Em alguns países não se pode mais falar nada de Bíblia. A Bíblia está no banco dos réus. Jesus agora está no banco dos réus também. Ele já foi julgado no passado. Olha aqui de novo o que está sendo feito e a responsabilidade é de cada um de nós. Isso não é uma brincadeira, não é sobre mim. Ai, Eliane, ai, no fulano, não é sobre a gente. É sobre quem nós estamos representando, é sobre o estandarte que nós estamos aqui levando. Vamos parar com essa justificação. Ah, é porque quem nos justifica, mais uma vez, é Deus. Não é? Ele que nos justifica. Quando Daniel foi mandado para a cova dos leões porque armaram contra ele, já que a senhora está falando aí que armaram contra ela, o que foi que Daniel fez? Ele foi se atracar com o vendedor? Sei lá, ele foi se atracar com alguém? Não. Ele continuou orando. Ele foi levado para a cova dos leões. Não deu nem não dava para argumentar com o rei, não. Ô rei, quebra essa aí para mim, pô. Nós somos brother, e aí? Não. Não. E Deus fechou a boca dos leões. Precisou Daniel se justificar? Aí, trancou a boca dos leões. Então, se você acha que está cercado de leões, esse é o Deus que tranca a boca dos leões também. Não é? Não tem com o que se preocupar. Agora você fica dando 1 hora de justificativa, com uma justificativa assim bem
complicada, né? Bem complicada, assim, para ser digerida de maneira adequada. Né? Digamos que a moça esteja aí cobertíssima de razão e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que tá faltando o quê? Bíblia. Né? Não é só comprar a Bíblia da moda, a Bíblia do não sei o quê. Eu tenho várias Bíblias aqui em casa, da pregadora, do não sei o quê, Peshita, a Bíblia papapá, ACF, sabe? ARA, NAA, NVI, sabe? A gente tem, né? Que quem estuda tem. Mas não é sobre as versões, mas é sobre o que está escrito ali e sobre como nós podemos colocar essas palavras no nosso dia a dia. Não irei. Mas se você se irá, não peque. Olha aí a palavra. O rapaz em si, ele não está intitulado como pregador, não. Ele não é cristão, nem nada. Ai, porque eu vi a capivara dele. Ai, porque não sei o que. Ai, porque... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe? A igreja diz para nós julgarmos os que são da igreja, os que se dizem ser da igreja. Enfim, a igreja também tem joio e trigo. Normal. Não é isso que nós temos que estar combatendo. E não o rapaz. Né? O rapaz está lá. Quem ele é, que ele deixou de ser, isso aí é uma investigação, né, da própria polícia que vai ver. Houve excesso, houve, não houve, tal. Isso, para tudo isso tem a justiça aqui, né? Agora, querer tirar o foco de si próprio e só colocar no outro, ora, queridos, ninguém... Eu lamento muito pela família dessa senhora aí, né? Lamento a vergonha que se estabelece diante de uma coisa todo mundo, né? Que triste, né? Todo mundo tem família, então você já imaginou que situação? Por isso a gente tem sempre que pensar antes de agir, gente. Para isso tem uma coisa chamada raciocínio. Puxa vida, mas nem para vigiar que roupa que você estava saindo, minha amada. Que é isso? Não, que a gente levanta, escova dentinho, faz a higiene, toma seu café, troca de roupa. Nem sempre a gente vai poder estar de blazer em casa, difícil, né? Mas, ao menos, uma roupa mais compa, mas desceu de pijama, mas é porque veio. Ué, o interfone diz, ó, o rapaz veio aqui para entregar, ele que espere, ué. Ele poderia esperar um momento, deve ter mais alguém na casa que pudesse ver isso também, sabe? Não, você desce assim, né? Porque diz que nos Estados Unidos parece que é muito comum as pessoas andarem de pijama. Não vou falar sobre culturas alheias, mas aqui no Brasil, nós estamos no Brasil, né? É meio esquisitinho, né, gente? O negócio tudo marcando e as pessoas já estavam olhando. Ai, meu Deus do céu, é melhor ficar calada, sabe? Calado vence. É isso aí. Então, a gente tem que vigiar em tudo, gente. É a roupa que você coloca, entende? É o que você fala. É tudo isso, é conduta cristã. Tá bom? É isso, né? A vestuário é outra conversa, mas a gente sabe como é que a gente tem que se vestir, né? A roupa modesta. Não é modesto de ser... a roupa modesta é a roupa composta. Todo cristão sabe que tem que andar composto, pelo amor, né? Anda composta, meu bem, você não tá na praia. Né? Não tá dentro do seu quarto. Então, compostura vale ouro. Então, deixo para vocês aí um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para as varoas, um beijo. E para os varões, a paz do Senhor. Diz aí para mim o que você achou dessa história.